Fala galera do Facebook, tudo bem? Boa tarde para vocês, hein? Estamos começando mais uma transmissão, a live aqui do Terceiro Tempo, ao vivo no Facebook do Terceiro Tempo por hora, para falar bastante sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, realizada nesta semana. Os últimos jogos realizados na quinta-feira, falar também da projeção da rodada 36 do Campeonato Brasileiro. Por quê? Quanta coisa aconteceu nas últimas horas, hein? A pergunta do dia para você é a seguinte: adianta trocar de técnico faltando 3 rodadas para terminar o campeonato? Pode mudar alguma coisa? Pode resolver alguma coisa? Ou se você quiser simplificar, a pergunta pode ser a seguinte: adianta trocar de técnico quando a água bate na bunda? Ó, o Cruzeiro, o que está fazendo? Agora mesmo o Zezé Perrella, que é o gestor do futebol lá, iniciou uma entrevista coletiva anunciando a saída do Abel Braga e a chegada do Adilson Batista. O Adilson Batista que, por sua vez, deixou o Ceará no meio da semana e será substituído nada mais, nada menos por Argel Fuchs, que ontem, com o CSA, venceu o Cruzeiro e mesmo vencendo, anunciou a saída para dirigir o Ceará. O que Cruzeiro, Ceará e CSA têm em comum nesta temporada do futebol brasileiro? As 3 equipes lutam contra o rebaixamento. E dessas 3, eu diria para você que 2 vão vazar para a Série B no ano que vem, porque o negócio não está fácil. O que você acha? Resolve alguma coisa? Trocar de técnico? No YouTube não está entrando, azar do YouTube que fica sem a nossa live, né? Mas nós estamos ao vivo, então você pode participar comentando, curtindo e compartilhando a live do Terceiro Tempo com as suas redes sociais aí no Facebook. E a pergunta do dia, vou repassar para o Lucas Reis. Tudo bem, Luquinha? Tudo bem, Frank? O que você acha, o Homem-Formiga? Que noite absurda, né? As últimas 48 horas equivaleram a uma semana para quem trabalha com jornalismo esportivo. Muita notícia, especialmente relacionada à troca de treinadores. Para responder diretamente à pergunta, eu acho que não. Eu não sou um defensor ferrenho do trabalho dos treinadores, eu não acho que o treinador tem que ter ali sempre 1 ano de trabalho garantido, etc, etc. Eu acho que esse é o ideal. Mas há determinados momentos em que o trabalho não está evoluindo e aí você tem que mudar. Vou te dar um exemplo do Flamengo lá atrás. O trabalho do Abel não estava evoluindo, a diretoria identificou isso, reconheceu o erro de ter contratado errado no início do ano, troca, traz um treinador melhor, ok. Agora, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, você trocar, por exemplo, o Abel Braga pelo Adilson Batista, pode ser que melhore ali, mas não necessariamente pelo treinador, sabe? Por um treinador que acaba de ser demitido de um time então, assim, tal qual o Cruzeiro, né? Tá ali lutando para não cair. Quer dizer, você aposta ali no fator novo, sabe? Dá um choque no elenco, pode ser que isso surta resultado, mas dificilmente, por exemplo, se o Cruzeiro escapar do rebaixamento, não vai ser porque o Adilson chegou e treinou muito bem o time ali para esses 3 jogos, não vai ser porque o Adilson chegou e deu um padrão tático diferente, vai ser porque o time reagiu ali na base da vontade, porque correu um pouquinho mais, porque teve um pouquinho mais de sorte, porque o adversário foi pior. Então, sinceramente, o que um treinador faz em 3 jogos? Nada. Quer dizer, ele até conseguiria mostrar algum resultado em 3 jogos, tendo tempo para treinar. Se for ali um começo de campeonato, ele tem ali umas 2, 3 semanas para preparar o time, aí os 3 primeiros jogos ele consegue mostrar um resultado. Agora, reta final de campeonato, 3 joguinhos, você esperar que um treinador vai resolver os seus problemas de um ano todo é uma ilusão absurda. Vamos lá, vamos fazer uma matemática aqui, eu vou olhar para o lado, porque nós vamos olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, que está aqui. CSA, com 9 pontos em disputa, ele tem 32, pode chegar a 41. O Fluminense, que é o 15º, tem os mesmos 41 pontos, certo? O Fluminense tem 11 vitórias, o Ceará tem 8, dá para chegar ali ainda. Então, assim, o Fluminense com um empate, pelo menos se livra dessa antepenúltima posição. Para o CSA, então, teria que fazer os 9 pontos. Pode tirar o computador se quiser. O Cruzeiro tem 36 pontos. 36 pontos, com 9 em disputa, chegaria a 45, se aliviaria com 3
vitórias, mas tem compromissos difíceis a equipe do Cruzeiro pelo caminho. O Ceará tem 2 jogos em casa, um deles contra o São Paulo. Sim. O Cruzeiro tem só mais um jogo em casa. Faz agora uma sequência de 2 jogos fora. E pega Grêmio e Palmeiras. Então, pega o Grêmio fora e o Palmeiras na última rodada em casa. Sim. É complicada a situação do Cruzeiro. E o Ceará tem 37, pode chegar também a 46. Tem uma situação dos 3, não dá para dizer que a situação é confortável, porque os enfrentamentos do Ceará também são... Por exemplo, eu sei que tem o Corinthians aí, né? Sim, na próxima rodada lá no Castelão. Então, a vida não está fácil para nenhum dos 3, até por isso, e até por aquilo que você vê dos times dentro de campo. Ontem, acho que especialmente por isso. Ontem, o que se viu do Cruzeiro, né? Thiago Neves desperdiçando penalidade, o time não se acertando, o desespero já chegou. Ah, com certeza. Então, o trabalho de um treinador a 3 rodadas para o fim, lutando contra o rebaixamento, vai ser o quê? Tentar tranquilizar um pouco os jogadores para ver se consegue tirar alguma coisa, porque tecnicamente, taticamente, vai ter muito pouco para fazer. Não dá nem tempo. Não é verdade? Mesmo que o treinador seja um fenômeno, ele não tem tempo para implementar qualquer coisa que seja. Não dá para entender muito bem assim. Eu sempre digo que o grande problema do futebol brasileiro é a capacidade de avaliação do dirigente. Porque se o dirigente não consegue avaliar quando o trabalho é ruim, quando o trabalho é bom, ele contrata errado, ele mantém o treinador na hora errada, ele demite na hora errada, e aí os times vão capengando desse modo. O Cruzeiro é um exemplo claro disso. Um erro de avaliação absurdo. Eu não vou nem dizer na demissão do Mano, porque o Mano, enfim, eu acho até que merecia naquele momento. Mas aí você contrata o Rogério, perfil completamente diferente. Não banca o Rogério, contrata o Abel, que aí é outro estilo diferente. Enfim, tá tudo errado. Isso sem contar toda a crise financeira / policial que toma conta do Cruzeiro. A coletiva do Zezé Perrella foi muito dura. Ele falou textualmente... quebraram o Cruzeiro para ser campeão brasileiro. Ele falou que ele falou assim? Falou que o presidente anterior, se não me engano, é o Gilvan, né? Gilvan. De Pinho Tavares ou o Gilvan é o atual? Não, o atual é o de Sá. Enfim, Pires de Sá. Ele falou que o Gilvan quebrou o Cruzeiro para ser campeão brasileiro e ele falou com essas palavras mesmo. A situação é muito grave no Cruzeiro. E tem um ponto importante: o Cruzeiro precisa muito ficar na primeira divisão, porque ao ser rebaixado a partir de agora, os times não recebem mais cotas como se estivessem na primeira divisão. Porque antes era o seguinte, só para explicar rapidamente, você era rebaixado, você tinha um ano na segunda divisão recebendo cotas de TV, de patrocínio, como se você ainda estivesse na primeira divisão. Agora não tem mais isso. Ao ser rebaixado, você já passa a receber cotas como time de segunda divisão. Então você imagina, uma crise desse tamanho, o time atrasando o salário, devendo para empresário, devendo para fornecedor, devendo para jogador, devendo para funcionário, você é rebaixado e vai receber menos dinheiro do que deveria, do que gostaria, enfim, precisaria. A situação é muito preocupante mesmo. Olha aí, pessoal, estamos ao vivo também a partir de agora no canal do Milton Neves no YouTube, o canal oficial do Milton, certo? Estamos falando da saída dos treinadores, das trocas de técnicos, faltando apenas 3 jogos para o encerramento do Campeonato Brasileiro. O Argel Fux, que ontem com o CSA venceu o Cruzeiro do Abel Braga por 1-0, anunciou nos vestiários que estava saindo do CSA para ir para o Ceará, que por sua vez havia demitido o Adilson Batista na noite anterior após a goleada sofrida para o Flamengo. E o Adilson Batista acaba de ser anunciado como novo treinador do Cruzeiro, que dispensou o Abel Braga. Na realidade, o Abel colocou o cargo à disposição ontem à noite, viu que não dá para tirar mais nada do Cruzeiro, do time que ele tinha em mãos, ficou 2 meses, ficou 8, 9 jogos, aí, 10 jogos. 11 jogos. Invicto não adiantou nada, o time não saiu do rebaixamento. Acho que foram 8, de fato. E moral da história, adianta trocar técnico, faltando 3 jogos para terminar o campeonato? Vai mudar alguma coisa para CSA, Ceará e Cruzeiro? Que tem em comum o quê? A luta contra o rebaixamento. É difícil, é complicado, né? Só para dar um número, você falou da invencibilidade do período do Abel, foram 8 jogos mesmo. Abel ficou 14 jogos no Cruzeiro, foram 3 vitórias, 3 derrotas e 8 empates. Cruzeiro é 17º com 36 pontos. Aí você pode tentar observar o copo
meio cheio, né? Tá 1 ponto apenas do Ceará, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas é uma situação muito delicada e o Cruzeiro tem jogos complicados. Na próxima rodada já é o Grêmio, não? Na próxima rodada joga no Rio de Janeiro, não me lembro agora. Vamos ver aqui, mas aí... Cruzeiro e Vasco em São Januário, na segunda-feira. Já é um confronto cascudo, o Vasco precisando vencer. Depois o Cruzeiro vai ter pela frente o Grêmio lá em Porto Alegre e depois o Palmeiras. É uma sequência dura, cara. Assim, 1 ponto para sair da zona de rebaixamento, em tese. Mas você vai arrancar 1 pontinho nesses 3 jogos? Como diria o Muricy, tem que combinar com os adversários. Tem que combinar com os adversários. Não é fácil, não. Um abraço pro Júlio Bispo. Boa tarde, pessoal. Quem vai pro Santos se o Sampaoli sair? Repete aquela informação de ontem do Luiz Skrupski, o jornalista argentino. Bom, de acordo com esse jornalista argentino, o Sampaoli disse sim pro Racing. Qualquer coisa assim. Disse sim pro Racing. Vai fechar contrato com o time argentino, segundo essa informação. E o Santos, já sabendo da saída iminente do treinador argentino, vai atrás de outro argentino, que seria o Sebastián Beccacece, treinador que foi vice-campeão argentino com o Defensa e Justiça, e nessa temporada treinou o Independiente, não foi bem, na nova equipe. É pretendido, inclusive, pelo Atlético Paranaense, e ele foi auxiliar do São Paulo. Acho que por isso que o Santos vai atrás desse nome, é um cara que foi auxiliar do São Paulo. Então tem a mesma filosofia, tem ideias parecidas. Agora, isso de acordo com esse jornalista, não é nenhuma informação nossa aqui do Terceiro Tempo. Agora, faz sentido, um pensamento que faz sentido. Eu acho que de fato o São Paulo não fica no Santos e acho que faz sentido você ir atrás de um treinador com esse perfil. Bom, e é uma informação que vem da Argentina. Sim. A gente só está repercutindo o que os argentinos têm falado a respeito dessa negociação, ou possível negociação do Sampaoli com o Racing, certo? A gente só está reproduzindo uma informação que vem da Argentina. Natal Alves Barreto, boa tarde, pessoal, boa tarde, Natal. Rodrigo Garcia, Jorge Jesus tem uma proposta de um time chinês para ganhar 30 milhões de euros. Bastante dinheiro, né? Olha, ô Rodrigo, não sei de onde você viu essa notícia, tá? Só estou reproduzindo aqui o que você escreveu na sua mensagem. Se quiser, quando você escrever alguma coisa, colocar alguma fonte, alguma coisa, ouvi no lugar tal, a gente reproduz aqui também, porque com a gente não tem esse negócio aqui de, não pode falar, não. A gente fala aqui, a gente dá crédito para todo mundo, porque é assim que tem que ser, entendeu? Natal Alves Barreto, na minha opinião, não adianta uma fase de time, não é técnico e sim jogadores, que não joga, que joga para derrubar alguém, tipo panelinha. Cassiano Santana, grande dupla, Japão na área, o Cruzeiro já era, o meu Verdão está ridículo. Que lugar do Japão que você está, hein, ô Cassiano? Informa aí pra gente. O Jefferson Aparecido de Oliveira, não adianta trocar treinadores, clubes brasileiros têm que aprender a investir o dinheiro da venda de jogadores e os prêmios ganhos nos campeonatos. O Cassiano de novo diz que os clubes estão valorizando demais os jogadores, assim os técnicos perdem o vestiário. E vamos combinar, né? O Abelão tá de sacanagem também. Ih, rapaz. Jefferson Aparecido de Oliveira, não é porque eu sou corintiano, mas se o Corinthians contratar o Daverson, vai ser mais um negócio mal feito, assim como aconteceu muitas vezes. O Daverson, ele escreve Daverson aqui. Não, mas não vai contratar não, viu? Porque o Duílio Monteiro Alves já desmentiu, já disse que não interessa, não tem nada a ver esse negócio de Daverson no Corinthians. Pode esquecer isso aí. Por enquanto. Bom, falamos dos técnicos, das trocas, adianta, não adianta, resolve, não resolve. Vamos falar então, dos... Aqui, era o Jefferson, né, que estava falando aqui, o texto dele está um pouquinho maior. O Daverson é igual um cone de trânsito, sem base para segurar ele em pé, só cai nos jogos. O Rodrigo Garcia diz que o Gabigol tem proposta do Raio Valladolid? Não, tem Raio Valecano ou Valladolid para atuar em 2020. Time do Ronaldo Fenômeno. Aí eu vejo Valladolid mesmo. O Cassiano Santana diz que ele está em Nagano-ken, no Japão. Que bacana. Ohayou, gozaimasu, basicamente. Eu não sei nada, absolutamente nada que eu falei. Se eu te xinguei, você me desculpa. Não, tem um palavrão que eu sei, bacataré. Isso é palavrão, né? Não sei, você está dizendo. É palavrão, não pode ficar falando. Certo, Cassiano? Bacataré é palavrão. A gente fala aqui porque alguém vai entender, mas não pode ficar falando por aí não. Isso é um programa para as crianças também.
Então vamos lá, ó, o Palmeiras perdeu ontem para o Fluminense, segunda derrota seguida, primeira vez que acontece com o Mano Menezes, e a terceira derrota dele no comando do time. Poupou os jogadores, se deu mal, o time mais uma vez não andou, né, jogou mal pra caramba, criou pouco. É impressionante como tem alguns jogadores que, sei lá, só tem nome, cara, cartaz, mas não joga nada. Se a gente pegar o comentário do Milton Neves na Rádio Bandeirantes ontem, ele falou algo interessante, que é: como assim, faltando 3 rodadas para acabar o campeonato, você já perdeu o título, você tem que lutar pela segunda colocação, você poupa o seu time, você entra com o seu time reserva, ou misto, que seja. Enfim, eu também não entendi, achei bizarro da parte do Mano Menezes. Ah, mas vai enfrentar o Flamengo no final de semana. E daí? Vai com força máxima. Olha o elenco do Palmeiras. Se perder uma peça ou outra, perdeu. Consequência. Olha a lição que o Jorge Jesus acabou de dar. O campeonato já acabou mesmo, entendeu? Exato. Quer transformar Palmeiras e Flamengo numa final que não existe? Mas a rivalidade não sei o que, o jogo é emblemático, dane-se, pro campeonato não vale mais nada, bota todo mundo pra jogar, fala, ó, aqui vai jogar quem mostrar que tem condição. Agora muda um time inteiro, pô. Ó, o Palmeiras nos últimos 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas, 3 gols marcados e 5 gols sofridos. E aí você escala time reserva para enfrentar o Fluminense. Pro Fluminense o resultado foi excelente, o Fluminense dedicou-se ao máximo e conseguiu uma vitória importantíssima, que eu acho que vai ser decisiva para o Fluminense permanecer na primeira divisão. Importantíssimo. O Palmeiras fez um favor. O Palmeiras fez um favorzaço, assim. O Fluminense não tem nada a ver com isso, cumpriu a sua parte, enfim, tá certo. Agora, eu achei lamentável da parte do Mano Menezes, especialmente quando a gente tem um exemplo tão claro do Jorge Jesus no Flamengo, botando time principal o tempo inteiro, pé embaixo o campeonato todo. Ah, mas ele poupou de vez em quando. De verdade, ele realmente poupou de vez em quando, mas ele, em momento nenhum, ele poupou um time inteiro ou a maior parte do time. Ele sempre tinha ali uma base titular. O tempo inteiro ele mantinha ali metade do time titular, algumas peças. Enfim, ele nunca mudou o time todo e achei bizarro da parte do Mano Menezes. Não à toa o Fluminense consegue a vitória e não tem nem o que questionar. O Fluminense fez a parte dele e tá de parabéns. No lado do Mano Menezes tem sido bem criticado e é com muita justiça. O Thiago Dantas escreve aqui: grande Frank, grande Lucas. Frank, quero agradecer publicamente. Meu irmão, larga a mão disso aí, não precisa não, cara. A força que você deu para o nosso projeto social. Você e o Milton Neves não tem dimensão de como a coisa aqui, a mensagem saiu porque caiu o meu 4G aqui. Ô Thiago, mas não tem problema não, isso aí, rapaz, a gente tá aqui para isso mesmo, ainda mais quando é para se vai ajudar alguém, né? Aí o negócio se torna ainda mais interessante e mais prazeroso, tá bom? Vocês não têm dimensão como a coisa aqui bombou com a ajuda de vocês. Que Deus abençoe sempre. Deus abençoe vocês, seus amigos aí em Presidente Prudente. O Thiago faz um trabalho lá muita gente faz isso em outras regiões também. O Dinei Ribeiro faz isso aqui no litoral, de tentar fazer um Natal mais solidário, um final de ano solidário para as pessoas que não têm recursos, não têm, infelizmente, né? A gente vive uma desigualdade social muito grande nesse país, não é de hoje, e não é só conversa que muda isso, né? Tem que ter atitude, tem que ter ações, e às vezes como o governo, às vezes não, né? Como o governo não faz o que deveria fazer, isso aí acaba partindo de gente como o Thiago Dantas e os amigos lá da companhia Alegra Prudente. E eles oferecem um Natal um pouco mais digno para as pessoas menos favorecidas, e isso aí a gente tem que aplaudir também e colaborar como a gente pode, né? Então eles saem por lá distribuindo brinquedos para as crianças e tal, já conseguiram caminhões de brinquedos aí e o pessoal vai se engajando na campanha. E a gente topou participar, né, fazer também uma gravação lá para o Thiago, para o pessoal de Presidente Prudente. Sabe por quê? Porque não tem política envolvida. Sim, é feito de coração e não por interesses, né? Isso, não é feito pensando numa promoção de A ou de B, é feito porque as pessoas querem o bem do próximo. Isso é o que é o mais importante. Parabéns para você e para os seus amigos aí, Thiago. Rodrigo Garcia, Frank, procede a notícia de que o Paulo Autuori no lugar do Alexandre Matos e do Jorge Sampaoli no Palmeiras em 2020. Rodrigo, essa é uma informação do Paulo Amaral, jornalista de torcedores.com, divulgou isso há umas 48 horas atrás. Eu não tenho essa informação.
Apenas reproduzo aqui o que ele publicou lá no torcedores.com. Ele é um jornalista experiente, já trabalhou na Gazeta Esportiva, tem boas fontes. Então, só uma observação sobre isso. Eu acho que para o Palmeiras seria muito bom. Agora, eu li uma informação, se não me engano foi no site da ESPN Brasil. O Mano Menezes trabalha o planejamento do time já pensando no gramado do Allianz Parque sendo trocado para grama artificial. Quer dizer, se o clube está já contando com o planejamento do treinador, que já tem todo esse parecer de como vai ser quais vão ser as condições do gramado, fala, o gramado vai ser esse, contrata jogadores que se adequem a esse tipo de jogo, etc, etc, é porque eu entendo que o clube está contando de fato com a permanência do treinador. Eu não duvido da informação de ninguém, e nem tenho motivos para duvidar da informação sobre Autuori e Sampaoli no Palmeiras. Repito, eu acho que seria uma boa, mas eu acho que o Palmeiras ainda está contando com o Mano Menezes. É claro, tem mais 3 jogos de brasileiro para disputar, e tudo pode mudar. Mas eu acho que o Mano segue para o ano que vem. É isso aí. O Cassiano Santana, Lucas Lima e companhia. O Mano não combina com o Verdão. Acho que o Vanderlei combina para 2020. O que é que vocês acham? O time tem que ir para frente. É o que todo mundo anseia, né? Com esse negócio aí, Jorge Jesus e Jorge Sampaoli, os Jorges do Brasil, e a maneira como eles colocaram o time para jogar, né? Torcedor agora quer time assim, né? Quer time para frentex. Você eleva o nível de exigência, né? O Jefferson Aparecido de Oliveira, os clubes brasileiros também entraram no tal de Black Friday, hein? Só querem saber de vender barato para comprar caro. No final, contrata 3 jogadores ruins pelo preço de um jogador mediano. Ai. Pera aí. Agora, Rodrigo, agora você piorou mais ainda a situação. Aqui, ó. Você tem informação que o Gabigol vai jogar no Raio Vallecano? Aí eu parei com você, hein, Rodrigo. Bom, o Santos perdeu para o Fortaleza por 2-1. Time do Rogério Ceni vencendo o time do Sampaoli. O Rogério Ceni é um dos nomes também especulados. Assim, tem gente lá no Santos que apoia, em caso de saída do Sampaoli, o Rogério Ceni para 2020. Tem um amigo meu que pensa assim também. Foi um bom jogo, né? Foi um bom jogo. Um jogo de alternativas. E passou no TNT. A gente ainda está se acostumando, né, a assistir jogos na TNT. Um bom jogo, dois treinadores com bastante coragem. E nós falamos ontem aqui, inclusive, que tinha cara de ser bom jogo. Eu esperava que o Santos vencesse a partida. O Santos deu sorte porque a rodada ajudou, né? O Grêmio, que nem disputa tanto assim a segunda posição, perdeu. O Palmeiras, que poderia recuperar a segunda posição, também perdeu. Então o Santos se mantém na segunda posição. Para o Santos é interessante ficar em segundo, porque a premiação é de quase 2 milhões a mais do que se ele ficar em terceiro lugar. Então, na situação que o Santos está, na situação financeira que o Santos está, qualquer centavo conta, né? Agora, é interessante a gente destacar o Fortaleza, né? Porque o Rogério fazia bom trabalho, saiu para entrar naquela barca furada que era o Cruzeiro, retorna e segue fazendo um bom trabalho. O Fortaleza está livre do rebaixamento. Eu considero, né? Você se livrar do rebaixamento, subindo da Série B no seu primeiro ano de Série A, você se livrar com 3 rodadas de antecedência, não sei nem se matematicamente está livre, mas virtualmente está livre. Matematicamente está, né? O Cruzeiro tem 36. 46, não. Tem 9 pontos a disputar e ele tem 10 à frente. Então tá livre. Eu acho que, para mim, é sucesso. Assim, você se garantir com 3 rodadas de antecedência na primeira divisão é um trabalho de muito sucesso, bem legal do Rogério. Ô Rodrigo, você está perguntando de novo se o time do Ronaldo quer contratar o Gabigol. 3ª vez que você pergunta, já respondemos, você não ouviu? Presta atenção, pô. E o São Paulo venceu o Vasco da Gama, 1-0, o gol do Antony, no comecinho do jogo, né? Sabe outra coisa que nós falamos aqui ontem também, que também se concretizou? Que era o tipo de jogo que não teria ninguém no Morumbi. Tinha 11 mil pessoas no Morumbi, mais uma vez. Enfim, o horário não ajuda e a situação do campeonato, o time não ajuda. Sinceramente, eu não me empolgo com o São Paulo. Aliás, tinha 30 mil no Maracanã acompanhando o Fluminense. Sim. Um público bacana. E eu não consigo me empolgar com o São Paulo. O São Paulo passou até um certo sufoquinho ali no final, mas se segurou, conseguiu a vitória importante. O São Paulo precisava vencer para continuar nessa briga aí por Libertadores, e já disse aqui em outras oportunidades, São Paulo vai para a Libertadores. E acho que vale destacar uma declaração do Daniel Alves depois do jogo, em que ele bateu duro na direção de São Paulo, falando que
essas confusões políticas atrapalham demais, que criam instabilidade, e o grupo de jogadores quer uma direção, um clube estável, defendeu o trabalho do Raí, e falou que quanto mais grupos políticos se formam ali, um tentando atrapalhar o outro, pior é para o São Paulo. Criticou o fato de trocar de técnico sucessivamente. Ele falou que conversou com os companheiros e falou assim, meus companheiros tiveram 4 técnicos recentemente, e de fato isso atrapalha bastante. Foi uma declaração interessante, se você analisa com um pouco de cuidado, você concorda e discorda de alguns pontos, mas foi uma declaração interessante. O Rodrigo Garcia escreveu aqui, eu vi que apareceu aqui. Volta, Marcão, apresentar a live, você tem mais paciência. Rodrigo, pô, tá de brincadeira, né? Se você não fosse meu parceiro, eu ia ficar chateado até. Olha só, agora com 3 meses de clube, não é muito ele querer assim se intrometer nas questões políticas do clube? Ou achar que conhece o clube suficiente para ter... Tudo bem que ele até tem razão, né? Sim, sim. Mas não é assim, chegar querendo abafar demais? Não, eu acho que sim, e tem um outro ponto que eu acho bem questionável, que é o seguinte: o trabalho da direção atual de São Paulo é ruim. Então é meio óbvio que a oposição, ou os conselheiros ali que não integram o grupo do Leque, do Raí, é óbvio que eles vão criticar e vão pedir saída do diretor de futebol e vão pedir mudança, etc. Porque o trabalho é ruim. Então é meio natural que surjam alguns problemas. Eu não vejo o São Paulo se auto-sabotando, porque foi isso que ele deu a entender, que a oposição está sabotando o São Paulo e está prejudicando o time. Eu não acho que é isso que está acontecendo, eu acho só que o trabalho da atual gestão é ruim e o São Paulo patina por conta disso. Olha só, rodada do fim de semana. São os jogos dos paulistas aqui para a gente encerrar. Palmeiras e Flamengo, então, 4 da tarde no Allianz Parque ou Arena Sandy Júnior. Teremos também o Corinthians contra o Atlético Mineiro. Sim. Joga lá em BH, né? O Santos joga contra a Chapecoense. E o São Paulo visita o Grêmio. Olha que jogo, esse jogo é interessante. Jogo bom, né? Quem que tem um compromisso mais difícil aí? Claro, Palmeiras, né? O Flamengo e tal. E nessa disputa de vice-campeonato se dá bem o Santos, porque mesmo perdendo para o Fortaleza, tem agora a Chape em casa. Sim. Em tese o Santos tem a tarefa mais fácil, né? É claro, o Palmeiras vai pegar o campeão e em tese é um jogo um pouco mais complicado, mas espera-se ali um jogo bom e aberto. Mas o Mano Menezes não tem essa característica. Eu vou rezar para que ele resolva e fale assim, quer saber? Vamos fazer um bom jogo aí. E dane-se, porque tem tudo para ser um bom jogo. O jogo da rodada desses 4 para mim é o jogo do São Paulo e Grêmio, um confronto direto ali por essa briga no G4 até. São Paulo tem chances reais de ficar com uma vaguinha logo no G4 e tem tudo para ser um jogo legal também, porque o Grêmio precisa da vitória, o São Paulo não é um time que se omite, é um time que se arrisca um pouco, enfim, então tem tudo para ser um jogo bacana e para mim é a tarefa mais complicada do São Paulo. Olha só, aí você matou, hein? Vai ser um jogo aberto, vai passar na TV aberta, tá vendo? Valeu, Lucas. Valeu, fim de semana, segunda-feira a gente se fala. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, Rodrigo. Fica bravo não.